De hoje é uma daquelas que abala as fundações da história ocidental. Os documentos do Novo Testamento são historicamente confiáveis. Olá a todos. Para mergulhar nisto, vamos seguir o rasto das pistas apresentadas no livro de F. F. Bruce. Merece confiança o Novo Testamento? Exatamente. O nosso plano é, examinar os argumentos do autor, olhar para os manuscritos, para a datação e perceber se estes textos se aguentam sob um escrutínio histórico. É isso mesmo. E o que é interessante na abordagem do livro é que ele nos pede para, por um momento, pormos de lado a questão da fé. E vestir o chapéu do historiador. Precisamente. A premissa é, antes de se discutir teologia, vamos avaliar os documentos como faríamos com qualquer outro texto da Antiguidade. Tipo, aplicar os mesmos testes que aplicamos aos relatos de Júlio César ou Tácito. Exato. Será que eles passam nesse teste? É essa a grande questão. Ok. Vamos então ao primeiro ponto, que para mim foi talvez o mais chocante do livro. A evidência dos manuscritos. Sim. A maioria das pessoas, e eu incluo-me, assume que clássicos como as obras de César estão assentes em bases textuais super sólidas. O que o Bruce revela aqui, vira essa ideia de pernas para o ar. Vira completamente. Ele começa por nos dar um ponto de comparação. Peguemos, por exemplo, nas Guerras Gálicas, de César, escritas por volta de 50 a.C. Certo. Sabe-se da existência de, apenas uns 10 manuscritos de boa qualidade. E o mais antigo que temos foi copiado 900 anos depois de César ter morrido. 900 anos. Espera aí. Sim. 900 anos. Isso é um intervalo de tempo gigantesco. É quase um milénio de copistas, a copiar copistas. É impressionante que o teste tenha chegado até nós. Sem dúvida. E este não é um caso único, é o padrão. Para o historiador romano, Lívio, dos seus 142 livros de história, só temos 35. Para Tácito, Heródoto... A história repete-se. A história repete-se. Um punhado de manuscritos e um enorme hiato temporal entre o original e a cópia mais antiga que sobreviveu. É com base nisto que os historiadores reconstruem a história. Certo. E é aqui que o argumento sobre o Novo Testamento se torna tão dramático. Qual é o contraste? O contraste é abismal. Em vez de 10 manuscritos, estamos a falar de mais de 4.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. 4.000? E se juntarmos as versões antigas noutras línguas, siríaco, latim e copta, o número dispara para dezenas de milhares. A quantidade de material é avassaladora. Espera, de 10 para mais de 4.000. A escala é completamente diferente. Mas o ponto crucial, imagino, não é só a quantidade, é a antiguidade dessas cópias, certo? Exatamente. É aí que o argumento ganha ainda mais força. A fonte cita uma autoridade mundial em manuscritos, Sir Frederick Kenyon, e a citação dele é demolidora. O que ele diz? Ele diz que no caso do Novo Testamento, o intervalo entre as datas da composição original e a mais antiga evidência subsistente se torna tão reduzido de sorte a ser praticamente desprezível. O que isso quer dizer em linguagem corrente? Quer dizer que o tempo entre o original e a cópia mais antiga que temos é tão curto que quase não faz diferença. É sério? Sim. Temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, que os especialistas datam do início do século II. Talvez apenas uma geração depois do original. Para qualquer outro texto antigo, um intervalo de 400 ou 500 anos já seria considerado excelente. Aqui, falamos de décadas. Então, a ideia é que há margem para erros ou alterações se acumularem a muito menor. Mas, para um cético, isso não soa conveniente demais. Com tantas cópias, não haveria também mais variantes, mais hipóteses de erro? Essa é uma excelente pergunta, mas é exatamente o oposto que acontece. O grande número de manuscritos é a nossa maior segurança. Como assim? Permite que os especialistas comparem as diferentes famílias de manuscritos, identifiquem onde é que um copista cometeu um erro e reconstruam o original com uma certeza altíssima. As variantes existem sim, mas o autor é claro. A esmagadora maioria são questões menores e nenhuma afeta um ponto fundamental da história ou da doutrina. Ok, então o texto que temos é basicamente o mesmo do século I. Mas isso não adianta muito se os originais foram escritos, 100 anos depois. A questão da datação é crucial. É o próximo pilar do argumento. Se foram escritos cedo, quando as testemunhas oculares ainda estavam vivas, a história é outra. E quais são as datas que a fonte apresenta para os evangelhos? Bem, a visão mais comum na altura colocava Marcos por volta de 65 DC, Mateus e Lucas um pouco depois e João já no final do século. Mas é aqui que fica interessante. Porquê?
Porque o próprio autor, Bruce, argumenta a favor de datas ainda mais E antigas. qual é a base para essa teoria? É um argumento muito forte, baseado num evento histórico. A destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 DC foi um evento cataclísmico. O fim de uma era. Exato. E o argumento dele é que os primeiros 3 evangelhos, especialmente Lucas, descrevem Jesus a profetizar a destruição de Jerusalém com grande detalhe, mas nunca a mencionam como algo que já aconteceu. É sempre no futuro. Certo. É o argumento do silêncio. O que não foi dito. Para um historiador, isso é um sinal muito forte. Sem dúvida. Porque se estivesse a escrever em 80 de C, seria quase impossível não mencionar a destruição. Seria como escrever sobre Nova York em 2002 e não mencionar o 11 de setembro. Precisamente. E ele aplica a mesma lógica ao livro de Atos, a sequela de Lucas. O livro termina de forma muito abrupta, com o apóstolo Paulo em prisão domiciliária em Roma, por volta de 62 de C. E não menciona o que aconteceu a seguir? Nada. Nem o resultado do julgamento, nem o grande incêndio de Roma em 64. A conclusão mais lógica é que foi escrito antes. E se Atos é de 62, então o Evangelho de Lucas tem de ser anterior. A implicação disso é gigantesca. Se estas datas estiverem certas, significa que os evangelhos circularam numa altura em que muitas das pessoas que viram e ouviram Jesus E também os seus inimigos. e ainda estavam vivas. E isso cria uma espécie de ambiente de verificação de factos em tempo real. Exato. Se alguém estivesse a inventar histórias, haveria pessoas que poderiam levantar-se e dizer: esperem um minuto, eu estava lá. Não foi nada assim. A memória coletiva ainda estava demasiado fresca. Agora vamos a um quebra-cabeças fascinante. Quem lê os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, repara numa coisa estranha. Às vezes, eles usam exatamente as mesmas palavras, noutras, contam a mesma história de formas diferentes. São os chamados evangelhos sinóticos. Sim, do grego ver em conjunto. E a fonte explora a solução mais aceita pelos estudiosos para este enigma, a hipótese marcana. Que diz que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Exato. E que tanto Mateus como Lucas o usaram como uma das suas fontes principais, como uma espinha dorsal. E qual é a prova disso? A prova mais forte está na ordem dos acontecimentos. Quando Mateus e Lucas contam as mesmas histórias que Marcos, eles geralmente seguem a sequência de Marcos. Ok. E o mais curioso é que, quando por vezes Mateus se desvia da ordem de Marcos, Lucas concorda com Marcos. E quando Lucas se desvia, Mateus concorda com Marcos. Ou seja, eles quase nunca concordam um com o outro contra Marcos. Precisamente. Isso sugere que Marcos era a estrutura base que ambos seguiram. Certo, isso explica as semelhanças na narrativa. Mas e o material que Mateus e Lucas têm em comum, mas que não está em Marcos? Tipo o Sermão da Montanha. De onde veio isso? Essa é outra parte do quebra-cabeças. Para explicar este material, que é maioritariamente composto por ditos e ensinamentos de Jesus, os estudiosos postularam a existência de uma segunda fonte, uma coleção de ditos que, entretanto, se perdeu. E deram-lhe o nome de código, certo? A fonte quê? Pois parece. Mas a teoria é que Mateus e Lucas tinham 2 documentos à sua frente quando escreviam. O Evangelho de Marcos, para a história, e este documento Q, para os ensinamentos. Mas isso não é pura especulação? Temos alguma pista de que essa fonte Q realmente existiu? É uma ótima pergunta e o mais fascinante é que talvez tenhamos. A fonte menciona um testemunho muito antigo de um escritor do início do século II chamado Pápias. Ele escreveu que Mateus compilou os Lógia na língua hebraica. Lógia? A palavra grega pode significar ditos. Muitos pensam que esta é uma referência direta a essa coleção primitiva dos ensinamentos de Jesus, a nossa fonte Q, que pode ter circulado primeiro em aramaico. Ok, mas tudo isto é evidência interna. Um historiador cético diria: isso é tudo muito bonito, mas mostrem-me as fontes externas. Alguém fora do círculo cristão mencionou estas pessoas. E esse é o próximo passo crucial. O livro aponta para vários testemunhos não cristãos importantes. Talvez o mais famoso seja do historiador romano Tácito. Certo. Nos seus anais, por volta de 115 DC, ele descreve o incêndio de Roma e como Nero culpou os cristãos. E para explicar quem eram, Tácito escreve, e estou a citar: o autor daquele nome, Cristo, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Isto é incrível. Vem de uma fonte hostil aos cristãos e confirma os pontos centrais. Cristo, executado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Encaixa perfeitamente. Plínio o Jovem, governador na atual Turquia,
Por volta de 112, ele escreve ao imperador e descreve os cristãos. Diz que eles se reuniam para cantar um hino a Cristo como a um Deus. O que mostra que, poucas décadas depois da sua morte, ele já era adorado como divino. Sem dúvida. Mas a fonte não cristã mais detalhada que a fonte menciona é o historiador judeu Flávio Josefo. Certo, nas antiguidades judaicas. Sim, de cerca de 93 DC. Ele é uma mina de ouro. Menciona João Batista, a sua execução por Herodes, e também menciona um homem chamado Tiago, identificando-o como o irmão de Jesus, a quem chamavam o Cristo. A forma casual como ele o menciona sugere que os leitores sabiam de quem ele estava a falar. Exato. E depois há a passagem mais controversa, o Testimonium Flavianum. O parágrafo inteiro sobre Jesus. Isso. Hoje, o consenso é que o texto foi, em parte, editado por copistas cristãos. Mas a maioria acredita que, se removermos essas interpolações, resta um núcleo original escrito por Josefo. E o que dizia esse núcleo? Diz que, por aquela altura, viveu Jesus, um homem sábio que realizava feitos surpreendentes. Diz que atraiu seguidores judeus e gregos e confirma que Pilatos, por acusação dos líderes judaicos, o condenou à cruz. Mesmo nesta forma mais limpa, é um testemunho extraordinário vindo de um não cristão no primeiro século. Sem dúvida. E quando a provas físicas, a arqueologia já desenterrou alguma coisa que confirme estes relatos? Sim, e a fonte dá alguns exemplos fantásticos. Durante muito tempo, Pôncio Pilatos era uma figura conhecida quase só através dos evangelhos. Alguns céticos questionavam se ele teria existido. E depois? E depois, em 1961, em Cesareia Marítima, encontraram uma placa de pedra. Era uma inscrição de um edifício que Pilatos tinha dedicado a Tibério e lia-se claramente: Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Uau! Isso é incrível. De repente, uma figura que podia ser lendária torna-se 100% real. Gravada em pedra. É o tipo de coisa que dá um arrepio na espinha. É uma confirmação física inequívoca. Outro exemplo fascinante vem de Jerusalém. Foram encontradas inscrições em grego que pertenciam à barreira do templo, a que separava o pátio exterior do interior, e que avisavam os não-judeus que seriam condenados à morte se passassem dali. E isso dá vida a uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo sobre o muro de separação. Exatamente. A arqueologia mostrou-nos o muro literal por trás da metáfora. Ok, tudo isto constrói um caso histórico bastante sólido. Mas chegamos agora ao elefante na sala. Os milagres. Como é que um historiador lida com a ressurreição? Copiar cada milagre isoladamente, como uma violação aleatória das leis da natureza. Então qual é a abordagem? Ele sugere que olhemos primeiro para a figura central, Jesus. O argumento é que os próprios documentos, através das evidências que já vimos, pintam o retrato de uma pessoa absolutamente única. A ideia é que, se a pessoa é extraordinária, os atos extraordinários tornam-se mais plausíveis no seu contexto. Exatamente. Na narrativa, os milagres não são truques, são sinais que apontam para a identidade de Jesus. Se a evidência histórica aponta para ele como uma figura singular e, como os textos afirmam, sobrenatural, então os milagres tornam-se o tipo de atos que se poderia esperar dele. E no centro de tudo isto está o maior de todos os milagres: a ressurreição. Para os primeiros cristãos, este era o evento fundador. Não era um símbolo, era um facto histórico. E o livro sublinha um ponto crucial. Os apóstolos começaram a proclamar que Jesus tinha ressuscitado em Jerusalém, a mesma cidade onde ele tinha sido executado semanas antes. Perante uma audiência que incluía as mesmas autoridades que o tinham condenado. Quer dizer, porquê é que alguém arriscaria a vida por uma mentira que seria tão fácil de desmascarar? Esse é o cerne do argumento. Se a história fosse falsa, as autoridades só precisavam de fazer uma coisa: ir ao túmulo, tirar o corpo e exibi-lo. O movimento teria morrido ali mesmo. E não o fizeram. O facto de não o terem feito e de um movimento ter explodido a partir dali é apresentado como a evidência mais forte de que o túmulo estava de facto vazio. Recapitulando, então, a análise que F. Bruce nos apresenta é como um caso construído a partir de várias frentes: a riqueza dos manuscritos, a datação precoce, A análise das suas fontes internas e, claro, a confirmação por fontes externas, não cristãs, e pela arqueologia.
É uma convergência de evidências. Exato. A conclusão apresentada na fonte é que, se aplicarmos aos documentos do Novo Testamento os mesmos padrões de crítica histórica que aplicamos a outros textos antigos, eles não só passam no teste, como o fazem com uma distinção notável. E isso deixa-nos com uma reflexão final, que vai para além da análise puramente histórica. Sim. A fonte defende que a fiabilidade destes textos pode ser estabelecida através de critérios seculares. Se aceitarmos essa premissa por um momento, a questão que fica no ar é: como é que isso muda a forma como olhamos para as afirmações extraordinárias, não históricas, que esses mesmos textos fazem? As afirmações sobre a natureza da realidade, o propósito da vida e a identidade do próprio Jesus.